sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. Esse é o Diário de Santa Faustina. Vamos continuar a leitura que nós paramos no parágrafo 396. Antes de dar sequência, eu te convido a uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência, bom do culto do dever acima de minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar, sobretudo com pureza de intenção, com desapego de mim mesma, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta que deverei dar do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido, e da complacência nos sucessos tão funesta a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação ao patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Diário de Santa Faustina, parágrafo 396. Ofereci toda esta noite pela minha mãe, tão gravemente doente, para que Deus lhe concedesse a graça de que os sofrimentos que porque estava passando, em nada perdesse o seu mérito. Durante a viagem, tive uma companhia muito agradável, porque no meu compartimento viajavam muitas senhoras de uma confraria mariana. Senti que uma delas tinha um grande sofrimento e que na sua alma tratava-se uma luta encarniçada. Comecei mentalmente a rezar por ela. Às 11 horas, as outras senhoras passaram para um outro compartimento para conversar. E ficamos apenas as duas. Eu sentia que minha oração estava provocando nela uma luta ainda maior. Eu não a consolava, mas rezava com um fervor ainda maior. Finalmente, dirigiu-se a mim e pediu que lhe respondesse se tinha obrigação de cumprir uma promessa feita a Deus. Imediatamente conheci interiormente que promessa era essa e respondi: a senhora tem a obrigação absoluta de cumprir essa promessa, porque de outra forma será infeliz durante toda a sua vida. Esse pensamento não deixará a senhora em paz. Admirada com essa resposta, ela desvendou diante de mim toda a sua alma. Tratava-se de uma professora que, na hora de prestar os exames, fez a Deus a promessa de que, se esses exames lhe corressem bem, ela se dedicaria ao serviço de Deus, ou seja, ingressaria num convento. Porém, não obstante os exames terem ocorrido favoravelmente, agora deixei-me envolver no turbilhão do mundo e não quero entrar no convento, mas a minha consciência não me deixa em paz. E apesar das diversões, sinto-me sempre insatisfeita. Depois de uma longa conversa, essa pessoa mudou completamente e disse que logo tomaria as providências para ser aceita numa ordem religiosa. Pediu as minhas orações e senti que Deus não lhe faltaria com sua graça. 397. Cheguei a Varsóvia de manhã e às 8 horas da noite já estava em casa. Que alegria para os pais e para toda a família. É difícil descrevê-la. Minha mãe tinha melhorado um pouco, mas o médico não dava nenhuma esperança de cura total. Após os cumprimentos, logo caímos todos de joelhos para agradecer a Deus pela graça de ter sido possível nos reunirmos todos, mais uma vez na vida. 398. Quando observei como meu pai rezava, fiquei muito envergonhada, porque eu, após tantos anos de vida religiosa, não sabia rezar com tanta sinceridade e fervor, e porque isso incessantemente agradeço a Deus pelos pais que me deu. 399. Oh, como tudo mudou durante esses 10 anos! É difícil de reconhecer. O jardim, que era tão pequeno, agora está irreconhecível.
Meus irmãos e irmãs, que eram ainda tão pequenos, agora não posso reconhecê-los. Todos cresceram, e eu me admirei por não os encontrar como os havia deixado. Parágrafo 400. Estásio me acompanhava todos os dias até a igreja. Eu sentia quanto essa pequena alma era agradável a Deus. No último dia, quando já não havia ninguém na igreja, fui com ele diante do Santíssimo Sacramento e rezamos juntos o Te Deum. Após um momento de silêncio, ofereci essa almazinha ao Docíssimo Coração de Jesus. Como eu era capaz de rezar bem nessa pequena igreja? Lembrei-me de todas as graças que tinha recebido nesse lugar e que então eu não compreendia, das quais tantas vezes abusava, e espantava-me como podia ter sido tão cega. Quando eu refletia assim e lamentava a minha cegueira, vi Nosso Senhor brilhando numa beleza indizível. E ele disse-me bondosamente: minha eleita, eu te concederei graças ainda maiores, para que possas ser por toda a eternidade testemunha da minha misericórdia. 401. Eu passei esses dias em casa em grande companhia, porque todos queriam encontrar-se comigo e trocar ao menos algumas palavras. Algumas vezes eu contava até 25 pessoas. Estavam interessados nas minhas narrações das vidas dos santos. Parecia-me que nossa casa era verdadeiramente uma casa de Deus, porque todas as noites falava-se apenas de Deus. Quando estava cansada de falar e desejosa da solidão e do silêncio, eu saía sem ser notada à noite para pomar, a fim de conversar a sós com Deus. Assim mesmo, não conseguia fazê-lo, porque logo vinham meus irmãos e irmãs, levavam-me para dentro e, novamente, era obrigada a falar com tantos olhares fixos em mim. Mas eu não conseguia uma forma de descanso. Pedia a meus irmãos que cantassem alguma coisa para mim, pois tinham lindas vozes e, além disso, um deles tocava violino e outro bandolim. Assim, durante esse tempo, podia entregar-me à oração interior sem evitar a companhia deles. Custava-me muito ainda beijar as crianças. As mulheres, minhas conhecidas, vinham com seus filhos e pediam que eu os tomasse, ao menos por um instante, nos meus braços e os beijasse. Viam nisso uma grande graça e para mim isso era uma oportunidade para me exercitar na virtude, porque muitas estavam bastante sujas, mas, para me superar e não demonstrar repulsa, aquela criança suja eu beijava 2 vezes. Uma conhecida trouxe sua criança doente dos olhos, que estavam remelentos, dizendo: irmã, pegue-a só por um momento nos seus braços. A natureza sentia repulsa, mas, sem me importar com nada, peguei a criança nos meus braços e a beijei 2 vezes nos olhos purulentos, pedindo a Deus que ela melhorasse. Tinha muitas oportunidades para me exercitar na virtude. Eu ouvia as queixas de todos e percebi que não havia sequer um único coração alegre, porque não havia um só que amasse sinceramente a Deus. E em absoluto não me admirava da situação deles. Fiquei imensamente preocupada por não poder encontrar-me com 2 das minhas irmãs. Senti interiormente o grande perigo em que se encontravam suas almas. A dor me apertou o coração só de pensar nelas. Quando uma vez eu me sentia muito próxima de Deus, pedi com fervor ao Senhor a graça para elas. E respondeu-me o Senhor: concedo-lhes não apenas as graças necessárias, mas também as graças especiais. Compreendi que o Senhor a chamaria para uma união mais estreita com Ele. Alegro-me imensamente porque um amor tão grande reina em nossa família. 402. Quando me despedi dos meus pais e lhes pedi a bênção, senti a força da graça de Deus que desceu em minha alma. Meu pai, minha mãe e minha madrinha me abençoaram entre lágrimas e, desejando-me a maior felicidade à graça de Deus, pediam que nunca me esquecesse dos muitos dons que Deus me havia concedido, chamando-me para a vida religiosa.
pediam as minhas orações. Apesar de todos eles chorarem, eu não derramei uma lágrima sequer. Procurava ser corajosa e consolava-os a todos como podia, lembrando-lhes o céu, dizendo que lá já não haverá separação. Estásio levou-me até o ônibus. Eu lhe dizia quanto Deus ama as almas puras, garantia-lhe que Deus estava satisfeito com ele. Quando lhe falei da bondade de Deus e de como ele pensava em nós, começou a chorar como uma criancinha, e eu não me admirava, porque uma almazinha pura que, portanto, facilmente conhece a Deus. 403. Quando me sentei no carro, dei largas ao coração e igualmente comecei a chorar de alegria como uma criança, porque Deus concede tantas graças à nossa família, e mergulhei numa oração de ação de graças. 404. À noite, me encontrava em Varsóvia. Primeiro cumprimentei o senhor da casa e depois toda a comunidade. Antes de descansar, fui fazer uma visita ao senhor para lhe dar boa noite e pedir perdão por ter conversado com ele tão pouco durante minha estada em casa. Então ouvi uma voz na alma. Estou muito satisfeito por não teres falado comigo, mas por teres dado a conhecer às almas a minha bondade e por teres despertado nelas o amor para comigo. 405. A Madre Superiora disse-me: amanhã iremos ambos a Josefneck e a irmã terá a oportunidade de conversar com a Madre Geral. Fiquei muito feliz com isso. A Madre Geral é sempre aquela mesma, cheia de bondade, de paz e do Espírito de Deus. Tive uma longa conversa com ela, fomos juntas para a oração do meio-dia. 406. Fui cantada a ladainha ao Docíssimo Coração de Jesus. Nosso Senhor estava exposto no ostensório. Em seguida vi o menino Jesus que saiu da hoxa e veio repousar nos meus braços. Isso durou um breve instante. Uma felicidade imensa inundava a minha alma. O menino Jesus tinha a mesma aparência de quando tínhamos entrado na capelinha com a Madre Superiora, minha antiga mestra, Maria Josefa. Parágrafo 407. No dia seguinte, encontrava-me na minha querida Vilnius. Oh, como me sentia feliz por já haver regressado ao nosso convento. Eu tinha a impressão de haver ingressado na vida religiosa pela segunda vez. Sentia-me imensamente feliz com a calma e o silêncio que tão facilmente fazem a alma mergulhar em Deus, já que todos ajudam nisso e ninguém perturba. 408. Quaresma. Quando me concentro na paixão do Senhor, frequentemente vejo nosso Senhor em adoração. Da seguinte maneira: após a flagelação, os carrascos levam-no e tiram-lhe as vestes, que já se tinham colocado as feridas. Ao tirarem suas vestes, renovaram-se as suas chagas. Em seguida, cobriram o Senhor com um manto de púrpura, sujo e rasgado, jogando-o sobre as chagas renovadas. Esse manto, apenas em alguns pontos, atingia os joelhos. Mandaram então que o Senhor se sentasse num tronco. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram-na à sua santa cabeça, pondo-lhe ainda um caniço nas suas mãos e zombando dele. Inclinavam-se diante dele como diante de um rei, cuspiam no seu rosto, enquanto uns pegavam um caniço e lhe batiam a cabeça, outros infligiam-lhe dores esbofeteando-o, ou, cobrindo-lhe o rosto, davam-lhe murros. Jesus suportava tudo em silêncio. Quem compreenderá a sua dor? Jesus olhava para o chão e eu senti o quão então estava acontecendo no docíssimo coração de Jesus. Que toda a alma reflita sobre o que Jesus sofreu neste momento. Rivalizavam uns com os outros em insultos ao Senhor. Eu ficava refletindo de onde vinha tanta maldade no homem. E, no entanto, é o pecado que causa isso. Encontrou-se o amor com o pecado. Parágrafo 409.
Quando me encontrava em certa igreja com uma das irmãs assistindo à Santa Missa, senti a grandeza e a majestade de Deus. Senti que esse santuário estava impregnado de Deus. A sua majestade me envolvia e, embora me atemorizasse, enchia-me de paz e de alegria. Conheci que nada pode resistir à sua vontade. Oh, se todas as almas soubessem quem reside nos nossos santuários! Não haveria tantas ofensas e tanto desrespeito nesses lugares santos. 410. Ó amor eterno e inconcebível, peço-vos uma graça. Iluminai a minha mente com a luz do alto, dai-me a conhecer e apreciar todas as coisas de acordo com seu valor real. Tenho a maior alegria na minha alma quando conheço a verdade. Parágrafo 411. Data 21 de março de 1935. Muitas vezes, durante a Santa Missa, vejo o Senhor na minha alma, sinto a sua presença que me envolve toda. Sinto seu olhar divino, converso muito com ele, sem dizer uma palavra. Sei o que deseja o seu divino coração e sempre faço o que lhe mais agrada. Amo-o até a loucura e sinto que sou amada por Deus. Nesses momentos, quando me encontro interiormente com Deus, sinto-me tão feliz que não sei expressá-lo. São momentos breves, porque a alma não o suportaria por mais tempo. Teria que ocorrer a separação do corpo. Embora esses momentos sejam muito breves, a sua força que se comunica à alma permanece por muito tempo, sem o mínimo esforço. Sinto um profundo recolhimento que então toma conta de mim e não diminui ainda que eu converse com as pessoas, nem me prejudica no cumprimento das obrigações. Sinto a sua presença permanente, sem nenhum esforço à alma. Sinto que estou unida com Deus tão intimamente como uma gota de água se une com o imenso oceano. Na quinta-feira passada senti essa graça ao final das orações, que durou excepcionalmente muito tempo. Durante toda a Santa Missa, de tal maneira que eu pensei que ia morrer de felicidade. Nesses momentos, conheço melhor a Deus e seus atributos. E também conheço melhor a mim e a minha miséria e fico admirada por Deus se rebaixar tanto até uma alma tão miserável como a minha. Após a Santa Missa, sentia-me toda mergulhada em Deus, consciente de cada olhar seu no fundo do meu coração. Parágrafo 412. Perto do meio-dia, entrei por um momento na capela e novamente a força da graça atingiu o meu coração. Enquanto permanecia em recolhimento, Satanás pegou um vaso de flores e com raiva jogou no chão com toda a força. Vi toda a sua cólera e inveja. Ninguém estava na capela. Por isso interrompi a oração, recolhi os pedaços do vaso quebrado e coloquei as flores no outro vaso. Queria colocá-lo depressa no seu lugar antes que alguém entrasse na capela. Mas não foi possível porque logo entraram a Madre Superiora, a irmã sacristã e a outra irmã. A Madre Superiora ficou admirada vendo-me mexer em alguma coisa no altar e o vaso caído. A irmã sacristã mostrou o seu aborrecimento e eu procurei não me explicar nem me desculpar. Ao anoitecer, porém, eu me sentia muito cansada, incapaz de fazer a hora santa, e pedi autorização à Madre Superiora para ir deitar-me mais cedo. Assim que me deitei, logo adormeci, mas pelas 11 horas Satanás sacudiu a minha cama. Acordei em seguida e tranquilamente comecei a rezar ao meu anjo da guarda. Então vi as almas do purgatório fazendo penitência. Tinham o aspecto de sombras, e entre elas vi muitos demônios. Um deles procurava me incomodar. Jogava-se em forma de um gato na minha cama e nos meus pés. E era tão pesado como se fossem várias arrobas. Durante todo aquele tempo eu rezava o terço, e foi só ao amanhecer que essas figuras desapareceram e pude adormecer. De manhã, quando vim à capela, ouvi na alma a voz: Estás unida comigo, nada temas.
Mas fica sabendo, minha filha, que Satanás te odeia. Embora ele tenha ódio a toda alma, sente um ódio especial contra ti, porque arrancaste muitas almas do seu domínio. Parágrafo 413. Quinta-feira Santa, da data de 18 de abril de 1935. Esta manhã ouvi as seguintes palavras: a partir de hoje e até a Páscoa não sentirás a minha presença, mas a tua alma ficará cheia de grande saudade. E imediatamente uma grande saudade inundou a minha alma. Experimentava a separação do amado Jesus e, quando veio o momento de receber a Santa Comunhão, vi no cálice, em cada hóstia, a face sofredora do nosso Senhor. Desde este momento senti no meu coração uma saudade ainda maior. 414. Na Sexta-feira Santa, às 3 horas da tarde, quando entrei na capela, ouvi estas palavras: desejo que a imagem seja venerada publicamente. Então vi Jesus agonizando na cruz e grandes dores, do seu coração saindo os mesmos 2 raios, tal como na imagem. 415. Sábado, durante as vésperas, vi Nosso Senhor brilhando como o sol vestido de branco, e ele me disse: alegre-se o teu coração. Logo inundou-me uma grande alegria e transpassou-me a presença de Deus, que é um tesouro indizível para a alma. 416. Quando a imagem foi exposta, vi o braço de Jesus fazendo um movimento traçando um grande sinal da cruz. Esse mesmo dia, à noite, quando me deitei na cama, vi como essa imagem pairava sobre uma cidade, e essa cidade estava coberta de fios e de redes. À medida que Jesus ia passando, cortava todas essas redes e no fim traçou um grande sinal da cruz e desapareceu. Foi então que me vi cercada por uma multidão de figuras raivosas, inflamadas de grande ódio para comigo. De suas bocas saíam diversas ameaças, mas nenhuma delas me atingiu. Em seguida desapareceu essa aparição, mas por muito tempo não pude conciliar o sono. Na sexta-feira, quando estava em Ostra Brahma, durante as solenidades em que a imagem foi exposta, assisti ao sermão que foi pronunciado por meu confessor. O sermão tratava da misericórdia de Deus. Era a primeira coisa que Jesus já há tanto tempo tinha exigido. Quando começou a falar sobre a grande misericórdia do Senhor, a imagem tornou-se viva e os raios atingiram os corações das pessoas ali reunidas. Embora não na mesma medida. Uns recebiam mais, outros menos. Uma grande alegria inundou a minha alma a ver a graça de Deus. Então, ouvi estas palavras: tu és testemunha da minha misericórdia e ficarás pelos séculos diante do meu trono como testemunha viva da minha misericórdia. Bom, vamos parar aqui então, nesse lindo relato, de visões de Santa Faustina, ela que foi a responsável pelo quadro da Divina Misericórdia com os 2 raios e da devoção, a Divina Misericórdia, às 3 da tarde. Bom, eu tenho acompanhado bastante o texto da Divina Misericórdia com o Instituto Hesed. Todos os dias elas fazem no canal do Instituto Hesed texto da Divina Misericórdia. Começa por volta das 2h40, se eu não me engano, elas antecipam um pouquinho, porque elas deixam exposto em adoração o nosso Santíssimo Sacramento, nosso Senhor Jesus Cristo sacramentado, e começam a louvar nosso Senhor por volta de 2h40, 2h45. É muito lindo. E elas leem também passagens do Diário de Santa Faustina. Não na mesma sequência que eu faço aqui, que eu estou na sequência temporal dos parágrafos, elas fazem as leituras salteadas, acredito, de acordo, com talvez aí a liturgia diária, mas de qualquer forma são orações e o próprio texto da Divina Misericórdia feitos de uma forma muito linda por elas. Vale assistir se você não teve a oportunidade de assistir. Vai lá no canal do Instituto Hesed. E se você também está gostando aqui da leitura, em sequência do Diário de Santa Faustina,
que tem bastante ainda para acontecer. Nós estamos apenas na página 171 do PDF que eu estou lendo, um PDF de mais de 600 páginas. Mas logo, logo a gente chega aí no primeiro terço desse livro. Bom, se você está curtindo, deixe seu like, deixe seu comentário também e compartilhe, para que mais e mais pessoas consigam também conhecer a devoção à Divina Misericórdia e a perseverar junto a Santa Faustina, né, em inspiração a essa santa, no caminho de volta para a casa do nosso Pai. É isso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Salve Maria!